Comissões do Senado devem analisar esta semana matérias ligadas à segurança pública. Reforma política. A Comissão da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira texto que inclui distritão e senadores já opinam sobre a proposta. E representantes de estados e municípios que mais devem à Previdência vêm hoje à CPI. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, bom dia. Às 2h30 da tarde, a CPI da Previdência tem reunião para ouvir o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, Aquiles Frias. Também vão participar representantes dos estados e municípios que estão entre os 5 maiores devedores ao sistema previdenciário. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter da Agência Senado, Soraya Mendanha. Essa será a 25ª reunião da CPI. Instalada em abril, a comissão já realizou cerca de 20 audiências públicas e já ouviu diversos especialistas, juízes, procuradores, entidades sindicais e empresas devedoras. Na reunião desta segunda-feira, a comissão deve ouvir representantes dos municípios de Guarulhos, São Paulo, Manaus e do estado do Rio de Janeiro. A CPI, que inicialmente estava prevista para funcionar até o dia 8 de setembro, deve ter os seus trabalhos prorrogados até o final do ano. E as comissões do Senado começam a analisar nesta semana vários projetos ligados à segurança pública. Eles foram listados como prioritários pelos senadores. Vamos então conversar sobre a agenda das comissões do Senado com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago, e um bom dia a todos. Exato, Tiago, os senadores elegeram como um dos temas prioritários para esse semestre a segurança pública e já começam a chegar às comissões vários projetos que tratam de temas importantes nessa área. Na Comissão de Assuntos Econômicos está um projeto que trata do financiamento. O projeto muda a lei de responsabilidade fiscal para excluir a segurança pública das sanções, das punições de impedimento de repasse das transferências voluntárias, que são aportes do governo federal que ficam impedidos no caso de estados e municípios excederem, por exemplo, os seus limites de gastos. Lembrando que as áreas de saúde, educação e assistência social já têm esse tratamento que se pretende dar agora à segurança pública. E na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, há uma série de projetos que tratam de segurança. Entre eles, o que aumenta as penas para o roubo com o uso de arma de fogo ou com explosivos, o que aumenta as penas também para o uso de crianças e adolescentes para cometer crimes e o que aumenta as penas para quem cometer crimes em situação de tocaia perto da casa das vítimas ou ainda dentro ou em até um raio de 100 metros das escolas. Também vão ser discutidos na Comissão de Constituição e Justiça projetos que permitem que as guardas municipais atuem no combate ao crime organizado quando esse combate acontecer nas regiões de fronteiras entre os estados e projetos que determinam que a Polícia Federal investigue crimes cometidos por milícias quando esses crimes forem cometidos, as milícias tiverem membros que sejam policiais civis ou militares. Fragoso, ainda na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve debater aí a possibilidade dos servidores públicos perderem um cargo se tiverem um mau desempenho. Quais são esses detalhes aí? Exato, esse foi um projeto que foi apresentado neste ano no Senado pela senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, e ele, na prática, ele acaba com a estabilidade no serviço público, abrindo essa possibilidade de demissão, de perda do cargo, quando o servidor tiver com desempenho, uma atuação considerada insuficiente. A proposta prevê uma avaliação semestral. As chefias, elas devem definir, antes de cada período de avaliação, quais vão ser os critérios que serão avaliados e quais serão os fatores também que serão avaliados sempre com 2 critérios fixos, que serão a qualidade do serviço público e também a produtividade. Esses 2 critérios vão ter aí 50%, metade do valor da nota da avaliação. Além desses 2 critérios, também haverá mais 5 critérios que serão escolhidos, que serão variáveis, e eles podem incluir temas como o relacionamento profissional, o atendimento ao cidadão, a iniciativa, a solução de problemas, por exemplo, e a responsabilidade com o serviço.
serão dados 4 conceitos gerais, equivalentes às notas da avaliação. Superação para uma média igual ou acima de 80%, atendimento de 50% até 79%, atendimento parcial, que vai ser de 49% a 30%, e não atendimento, que será abaixo de 29%. E quando que o servidor público vai perder o cargo? Quando ele tiver 4 notas de não atendimento, ou seja, abaixo de 30% seguidas, ou quando ele tiver 5 notas de não atendimento e atendimento parcial acumuladas num período de 10 avaliações, portanto, num prazo de 5 anos. Se o mau desempenho estiver relacionado a problemas de saúde ou psicológicos, ainda assim o servidor ele pode ser exonerado se ele se recusar a cooperar com medidas propostas pelas chefias para melhorar o seu desempenho. Já se for um mau desempenho causado por uma doença incapacitante, ele pode ser aposentado por invalidez. Portanto, é um tema complexo, envolve vários fatores, desde um lado a economia, a eficiência do serviço público, até de outro, um temor de vários sindicatos e servidores públicos de que possa haver uma perda na autonomia e na independência com eventual uso político dessa avaliação. Portanto, o relator do projeto, senador Lazier Martins, quer ouvir vários especialistas antes de fazer o seu relatório. Ok, Roberto, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, um bom dia para vocês. E amanhã, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma política, volta a se reunir antes da matéria ir ao plenário. A comissão já aprovou 2 pontos considerados prioritários pelos parlamentares: a criação de um fundo público de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o financiamento das campanhas e a adoção do chamado Distritão para a eleição de deputados. Veja os detalhes na reportagem de Dinalva Ferreira. Se tem um assunto que não sai da pauta do Legislativo, é a reforma política. Ela é a rainha das reformas. Com eleições se aproximando, a discussão sobre reforma política ganha força. Tanto o Senado quanto a Câmara têm propostas sendo debatidas. Pela Constituição, novas regras eleitorais têm de ser aprovadas com 1 ano de antecedência. Será que dá para mudar alguma coisa a tempo de valer nas eleições de outubro de 2018? Tem alguns pontos que já são consensuais. Por exemplo, a cláusula de barreira, evitando esse número excessivo de partidos. O fim das coligações nas eleições proporcionais e a cláusula de barreira já foram aprovados pelo Senado e aguardam decisão da Câmara. Com a cláusula de barreira, os partidos só terão direito a recursos do fundo partidário e tempo de rádio e TV se conseguirem garantir, em 2018, pelo menos 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara, em pelo menos 14 estados. A partir de 2020, o corte sobe para 3% dos votos em 14 estados. Para as eleições de 2018, o caminho deverá ser o Distritão, em que são eleitos os mais votados de cada estado. Nós vamos aprovar esse Distritão, ou seja, esse voto majoritário temporário, para uma transição apenas, mas já vinculado aqui no Senado. Se não vier assim da Câmara, nós vamos incluir aqui no Senado já a vinculação ao voto distrital para as próximas eleições. Já o financiamento de campanhas ainda é um desafio. O texto que está na Câmara mantém as doações por pessoas físicas até 10% do rendimento declarado no imposto de renda e prevê a criação de um fundo com dinheiro público para financiar as eleições. Para 2018, o valor seria de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos ser francos, né? Não há nenhuma reforma política em curso. O que há é um trabalho para instituir o fundo eleitoral. Historicamente no Brasil, este financiamento foi feito pelo setor empresarial e esse processo terminava resultando numa corrupção muito forte no Brasil. Que se crie uma cesta daquilo que já é gasto com a política brasileira, que já está no orçamento, que já está como despesa obrigatória, e não se crie uma nova despesa tirando dinheiro da saúde e da educação. Na prática, o que muda com a aprovação do Distritão e do Fundo Eleitoral pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados? A jornalista Eni Monteiro conversou sobre essa e outras questões da reforma política com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Na
prática, qual é a diferença entre o sistema atual e o sistema que foi aprovado na comissão da Câmara, o distritão? São sistemas bastante diferentes. O sistema que está em vigor no Brasil hoje, que na verdade está em vigor há 70 anos, ele foi implantado em 1946 e funciona até hoje no Brasil, é um sistema proporcional, em que o número de cadeiras que cada partido tem é proporcional ao número de votos que o partido recebe. Então, nesse sistema, você soma todos os votos que o partido recebeu, seus candidatos e a legenda, e você faz uma proporção para definir quantas vagas esse partido vai ter direito no Congresso, na Câmara dos Deputados, e o número de quem vai entrar é que é definido pelo número de votos que cada candidato teve. Então, a primeira regra é a proporção dos votos que o partido obteve. O distritão é um sistema majoritário, ele não é um sistema proporcional. Aqui, o que nós vamos ter é que os X candidatos mais votados do Estado, dependendo aí do número de vagas que o Estado tem, serão eleitos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui no Distrito Federal, existem 8 vagas para a Câmara dos Deputados. Então, os 8 candidatos mais votados, independentemente do partido a que eles pertençam, serão eleitos para a Câmara dos Deputados. Em São Paulo serão 70, em Minas 53. Então, depende da bancada. Mas não há nenhuma proporção partidária. Não há nenhuma proporção entre os votos desses candidatos. Agora, com esse sistema, é possível haver uma renovação dos quadros ou só os mais conhecidos, talvez, sejam os mais votados? Os analistas têm apontado que esse sistema acaba levando uma vantagem para aqueles candidatos que são mais conhecidos, seja pela sua vida profissional, seja pelo fato de já estarem no Congresso Nacional há algum tempo. Então, a análise que se faz é que o sistema pode dificultar uma renovação do Congresso Nacional. Haveria uma tendência da reeleição dos atuais deputados, principalmente aqueles que já têm um tempo maior de casa. E ainda está muito longe de um consenso, A votação na Câmara foi apertada, então ainda está difícil um consenso. Acredita que vai ser possível aprovar no plenário o distritão? Realmente não dá para a gente ter certeza se isso vai acontecer. A votação na comissão foi muito apertada, nós tivemos 17 votos a 15 para aprovar o distritão. É uma matéria muito polêmica, há vários partidos que se opõem de forma bem radical a esse sistema eleitoral. Então, eu acho que a gente ainda vai ter uma disputa grande no plenário da Câmara, principalmente porque é uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição hoje prevê o voto proporcional e a mudança desse sistema exige que haja uma emenda à Constituição que exige 3/5 dos votos dos deputados e depois dos senadores para essa aprovação. Então, ainda é incerto se o sistema vai ser realmente implantado para as próximas eleições. Agora, também foi aprovada a criação de um fundo eleitoral para financiar as campanhas políticas. Estima-se aí um valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais. De onde vão sair esses recursos e como que eles vão ser distribuídos? Esses recursos virão do orçamento. A única norma aí é que serão recursos orçamentários, ou seja, recursos gerais do Tesouro Nacional, recursos tributários, arrecadados pela União, basicamente de impostos. A proposta que foi aprovada, ela não desce a detalhes como vai ser essa distribuição. Ela prevê que a lei vai estipular como que esses recursos vão ser distribuídos entre os partidos, deverá haver algum critério pela bancada, pelo número de votos, a lei que vai dizer, e ela prevê que o Tribunal Superior Eleitoral estabelecerá outras normas para a utilização e prestação de contas desses recursos. E não há nenhuma norma sobre a distribuição desses recursos dentro do partido. Então, a distribuição desses recursos ainda depende de uma lei posterior e depende também das normas internas de cada partido. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.